Quem é Marlene Machado, que conduzirá o canal Desafios da Aprendizagem? Meu nome é Marlene Machado e hoje apresentarei para vocês minha trajetória profissional e de estudos no trabalho com crianças e adolescentes com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, deficiência ou alguma síndrome. Além do trabalho com alunos, também vou apresentar para vocês minha trajetória no processo de formação de professores para o processo de inclusão escolar. Minha trajetória profissional iniciou-se em 1986 em Santo André, São Paulo, e atualmente sou professora aposentada da Rede Municipal de Belo Horizonte e possuo uma experiência de mais de 35 anos trabalhando na educação básica. Com relação aos meus estudos, iniciei fazendo magistério do segundo grau e, logo após, o curso de pedagogia, ambos no estado de São Paulo. Logo depois, eu mudo para Belo Horizonte e aí eu começo a perceber umas coisas estranhas comigo mesmo. Eu começo a ter trocas de letras na escrita, na hora que eu escrever. Coisas que nunca tinham acontecido. Eu trocava o P pelo B, o F pelo V, o D pelo T. E isso me faz pensar que talvez eu não conhecesse tanto a língua que eu me propunha a alfabetizar as crianças. Eu percebi que eu precisaria fazer um curso que me desse formação sobre a estrutura linguística da língua que eu me propunha alfabetizar. E eu encontrei essa proposta na especialização em alfabetização da PUC. Após alguns anos, fiz o mestrado e o doutorado na Faculdade de Educação da UFMG, ambos com o viés de pesquisas sobre dificuldade de aprendizagem, sejam elas oriundas de questões conceituais ou subjetivas. Em 1990, eu fui indicada para participar e ser uma das 300 multiplicadoras da pesquisa da Emília Ferreira no estado de São Paulo, através da Secretaria de Educação. Uma das condições para participar é que eu estivesse trabalhando com turmas de alfabetização e que não tinham passado pela pré-escola. Os multiplicadores, eles foram formados a partir do curso por uma alfabetização sem fracasso, ministrada pela educadora Thelma Vaz. Durante um ano letivo, esses multiplicadores participaram dessa formação, lendo o livro da Psicogênese da Língua Escrita, aplicando pesquisas da Emília Ferreira também com alunos, gravando, discutindo, analisando. E o objetivo é que esses multiplicadores pudessem ter a função de repassar, de formar outros professores, fazendo com que a pesquisa da Emília Ferreira, que estava começando a fazer parte, fazer uma mudança radical no processo de alfabetização, fosse cada vez mais difundida. Desde quando comecei a atuar como professora, sempre me identifiquei com os alunos que tinham mais dificuldades. Talvez porque, quando eu comecei também no meu processo de alfabetização, eu era daquelas alunas que toda hora a mãe era chamada na escola. Eu fazia tudo muito rápido, porque eu queria levantar e ajudar os colegas. E toda reunião de pais, minha mãe sempre era chamada a atenção na frente de todo mundo e sempre pediam, fica no finalzinho, para reclamar que Marlene não parava quieta. Se fosse nos dias de hoje, eu seria uma aluna com TDAH, com certeza. Então, talvez por isso, eu sempre me identifiquei mais com os alunos que tinham mais dificuldades, com os alunos chamados de piores. Em algumas escolas, sabe aquela regrinha que é os novatos ou a última professora que chega pega as piores turmas? Pois bem, por muitas vezes fui encaixada nessa regra. É interessante porque se me encaixaram por muitas vezes nessa regra, eu era a última que chegava, então pegava a pior turma. Quando eu passei a ter o direito de escolher a turma com a qual eu iria trabalhar, eu passei a escolher essas turmas que eram consideradas piores, porque na realidade eram elas que eram desafiadoras para mim e com elas é que eu aprendia cada vez mais. De 1984 a 2019, atuei em turmas da educação básica. Trabalhei com educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais, com magistério nas disciplinas de metodologias da língua e da matemática. Na década de 90, fui professora de operários, empregadas domésticas, donas de casas e jovens que estavam tentando retornar para a escola nas turmas de EJA. Nessas turmas, atuei tanto no diurno quanto no noturno. Quem trabalha com EJA sabe que faz a diferença se você está com uma turma diurna ou uma turma no diurno. De 1995 a 2000, eu fui professora do Serviço de Atendimento Pedagógico de uma escola especial. Nesse serviço, meu trabalho era preparar os alunos que tinham deficiência para serem integrados nas escolas regulares. Por isso, todo aluno que tinha alguma deficiência, ele tinha que passar pela escola especial para depois ele ser atestado que ele tinha condições de ir para uma escola regular. Para esse trabalho, eu também acompanhava o processo de integração nas escolas regulares, quando eles passavam a compor
as turmas das escolas regulares, eu os acompanhava no contraturno e trabalhava a formação dos professores que os recebiam. Atualmente, nos últimos anos, esse trabalho seria compatível ao que se vê nos atendimentos educacionais especializados, no AEE. Nesse processo, também aprendi muito e aprendo muito com os professores, escutando o que eles têm a dizer sobre as dificuldades dos seus alunos. É interessante o que eles têm a dizer, as discussões que eles estabelecem com os profissionais de outras áreas que atendem esses estudantes. Então, a gente sempre aprende alguma coisa, sempre algo novo surge. Nas escolas que atuei, tive a oportunidade de trabalhar como professora, escutando outros colegas, como coordenadora pedagógica, escutando os professores e as famílias dos estudantes, e como vice-diretora, escutando toda a comunidade escolar e todos os profissionais que atuam dentro das escolas. Nos espaços externos à escola, a escuta e as discussões ocorreram em diversos espaços de interlocução. Na década de 90, participei dos fóruns de atenção à criança e adolescente que aconteciam nas regionais da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte. Nesses fóruns, profissionais dos centros de saúde, conselheiros tutelares, profissionais das escolas, das secretarias de educação, se reuniam para discutir o caso dos alunos que eram encaminhados para os centros de saúde. Todos esses casos demandavam problemas de aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, no início, 96, chegava a ser encaminhado de uma única escola quase 60 alunos para um centro de saúde. Se fosse comparado a doenças, era quase um caso de uma epidemia. Essa situação fez com que os centros de saúde trouxessem para as escolas essa discussão. Não era possível discutir o encaminhamento de alunos com problemas de aprendizagem somente no campo da saúde. Era preciso envolver as escolas e todos os demais profissionais que atendiam as crianças e adolescentes. Nesse espaço foi que aprendi a dialogar com profissionais de diferentes áreas e descobri que os saberes e os conhecimentos de nós professores têm muito a contribuir com os profissionais de outras áreas. No início dos anos 2000, ministrei vários cursos sobre inclusão escolar e dificuldade de aprendizagem para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais em escolas tanto da região metropolitana quanto do interior do estado. Também trabalhei com os cursos de pedagogia e licenciatura, abordando as questões das dificuldades de aprendizagem, dos processos de alfabetização. Durante mais de 10 anos, junto com Nereu Morro, design de produto e arte educador, criamos e produzimos jogos pedagógicos para a inclusão. Jogos que poderiam ser utilizados com toda a turma, incluindo os alunos com deficiência. Nessa época, como eu estava atuando com turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e sempre numa turma minha tinha algum aluno com deficiência, eu tinha a oportunidade de trabalhar com esses jogos, com meus alunos e fazer as adaptações necessárias. Na época, produzimos mais de 40 jogos, abordando leitura, escrita, matemática, geografia, e todos eles foram comercializados pela Recaua Produtos Pedagógicos. Uma das condições de venda desses produtos que eram adquiridos por escolas e até mesmo universidades, era os professores receberem a nossa formação sobre como utilizar esses recursos junto com seus alunos. Ou seja, nós não queríamos simplesmente produzir e comercializar jogos, nós queríamos que as pessoas, de fato, soubessem utilizá-los, soubessem trabalhar com eles junto com a sua turma, pensando quais as finalidades e os objetivos de cada um deles e como eles poderiam contribuir. De 2005 a 2024, atuei como pedagoga clínica em consultório particular, onde atendia crianças, adolescentes ou adultos que apresentavam algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou deficiência. Após me aposentar em 2019, passei a trabalhar como voluntária do programa Janela da Escuta do Hospital das Clínicas da UFMG. No Janela da Escuta, realizei atendimentos pedagógicos com adolescentes que eram atendidos no ambulatório São Vicente do Hospital das Clínicas e também participava das discussões interdisciplinares com profissionais de outras áreas, psiquiatria, pediatria, arte, psicologia, fonoaudiologia, TO, ou seja, vários profissionais que trabalhavam ali no Janela da Escuta visando compreender a relação do adolescente com ele mesmo, com o outro, com a cidade. Essas discussões interdisciplinares contribuíram na construção dos casos e na definição de uma rede sob medida que desse um suporte de atendimento para esse adolescente para além do Janela da Escuta.
Também realizo consultoria e supervisão para secretarias de educação e escolas particulares. Em particular, no ano passado, 2024, fui contratada pela Prefeitura Municipal de Nova Lima. Compus a equipe de consultoras, juntamente com Ângela Dalben, da Educação, Andréa Torga, da Psicologia e Cristiane Grillo, da Medicina da Saúde, uma das coordenadoras do programa Janela da Escuta, o processo de formação e inserção de psicólogos e assistentes sociais nas escolas da Rede Municipal de Nova Lima. Com a nossa consultoria, esses psicólogos assistentes sociais, juntamente com supervisores pedagógicos das escolas municipais de Nova Lima, compuseram a equipe interdisciplinar escolar. Por se tratar de algo inédito, esse processo viabilizou a formação e construção das funções dessa equipe e dos demais profissionais que estariam atuando nela. Neste ano estou completando mais de 30 anos atuando na formação de professores sobre o processo de inclusão escolar iniciados em 1995. E me coloquei como desafio nessa minha trajetória profissional lançar o canal Desafios da Aprendizagem. Como vocês puderam observar, minha experiência é bem diversificada. E neste canal compartilharei com vocês o que eu venho descobrindo e construindo ao longo desses quase 39 anos de atuação profissional. Esqueci de citar para vocês um dos primeiros ensinamentos que eu tive na minha atuação profissional. Em 1986, janeiro, eu participei de um projeto novata, nunca tinha dado aula, aí tinha um projeto que era Escola nas Férias, mas era escola mesmo. Era da aula. E ele começou dia 2 de janeiro. E eu lá, com 19 anos, fui para a escola. 2 de janeiro. Cheguei em casa reclamando dos alunos. E a minha mãe logo mandou eu parar de reclamar. E me disse, você vai aprender a ajudar essas mães a lidarem com seus filhos. Esse foi o primeiro ensinamento que eu tive. Talvez eu acho que foi a única vez que eu cheguei em casa reclamando de um aluno ou de uma turma. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo também estão retomando a sua própria trajetória profissional e lembrando de muitas coisas que vocês já passaram. Com certeza teremos muitas experiências e ideias para trocar ao longo das publicações do canal Desafios da Aprendizagem. Aproveita, curte esse vídeo, dá um like, me segue no Instagram, se inscreva no canal e acione as notificações para não perder nada. No próximo vídeo apresentarei como funcionará o canal Desafios da Aprendizagem e como você poderá participar. Vamos pensar juntos? Até lá! Você vê, em 95 eu já fazia um trabalho que foi postado agora do AE, discutir os encaminhamentos. Esperar a moto passar, esperar o menino falar. Para cortar, vocês não sabem o que é uma gravação.